Aqui, vamos entrar no museu. E aí, mocinho? Então, podem entrar. Bom, esse espaço aqui é o salão principal de visitas do nosso museu. Aqui a gente nesse mostruário já de entrada, vocês têm alguns fósseis. Esses fósseis aqui são de rochas lá da bacia do Araripe, que fica no nordeste do Brasil, é uma bacia sedimentar que fica ali no sul, pega o sul do estado do Ceará, não sei se pega outros estados, a parte que eu conheci era no sul do Ceará. Então, lá é um dos locais que tem maior ocorrência de fósseis, né, tanto em quantidade quanto em qualidade de preservação. Então, é um dos sítios paleontológicos mais famosos do Brasil, né, a Chapada do Araripe, né, que ela é composta por rochas sedimentares da bacia sedimentar do Araripe, né? Inclusive lá tem museus também, lá no sul do Ceará, lá no município de não vou lembrar agora, Crato, acho que é Crato e Juazeiro do Norte. Bom, agora a gente tem outros fósseis aqui que são... Podem vir para cá, não se acanhem. Esses aqui são os fósseis da Formação Pirabas. A Formação Pirabas é uma grande unidade de rochas calcárias que ela se distribui pelo nordeste do estado do Pará, né? Lembra que eu falei daquele calcário lá fora? Desculpa. O calcário que é explorado lá em Capanema para a fabricação do cimento, também lá em Primavera. Ele é o calcário da Formação Pirabas. Esses aqui são todos fósseis, a maioria deles coletados até mesmo nas minas de calcário. E aí, isso é legal porque mostra pra gente também um pouco da importância científica das rochas. Além delas terem uma importância econômica, elas também podem registrar, né, nos ajudar a reconstituir a história geológica do nosso planeta. Então aí a gente tem fósseis de corais, a gente tem costelas de peixe-boi, a gente tem dentes de tubarão, a gente tem moluscos, né, de uma maneira geral, e que são organismos de ambiente marinho raso. Então, se você for parar para analisar como é que a gente encontra um dente de tubarão no município de Capanema, que fica a tantos quilômetros da costa, né? Então é dessa maneira que a gente reconstitui a história. A gente encontrou lá uma rocha que apresenta fósseis desse ambiente marinho raso que existiu milhões de anos atrás, né? São moluscos como esse aqui, ó. A gente não encontra mais esse tipo de gastrópode, né, com essas dimensões, né? Tem outros até maiores, né? Tem um desses aqui que foi coletado lá na ilha de Fortaleza, em São João de Pirabas, que ele tem mais de 2 metros de comprimento, né? Inclusive as ocorrências mais famosas ficam lá na ilha de Fortaleza, no município de São João de Pirabas, por isso o nome Formação Pirabas. A gente tem alguns outros nomes, alguns outros fósseis aqui também, esses aqui da bacia do Paraná, né? A bacia do Paraná já fica lá no sul do Brasil, né? A gente também não tem que tomar cuidado para não confundir bacia hidrográfica com bacia sedimentar, né? Porque os nomes às vezes são os mesmos, mas o Brasil ele tem 3 grandes bacias sedimentares paleozoicas. Uma é a bacia do Paraná, a outra é a bacia do Amazonas e a outra é a bacia do Parnaíba. Ali atrás a gente tem um mapa geológico do Brasil, né? Se vocês olharem lá para o sul do Brasil, onde está Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, vocês vão ver que está tudo verde lá, né? Aquelas rochas verdes ali são as rochas sedimentares da bacia do Paraná. Já no norte do Brasil tem uma porção esverdeada, depois amarela, depois fica alaranjada ali, né? Que aquilo ali é a bacia do sedimentar do Amazonas, né?
E ali no Nordeste tem uma parte verde que está mais ou menos por cima do mar. Deixa eu tentar mostrar aqui. Está mais ou menos aqui, ó. Aqui, que é a bacia do Parnaíba. E a bacia de onde vieram aquelas rochas ali, os iquitiólicos, que são fósseis de peixe, vieram da bacia do Araripe. Acho que dá para ver a bacia do Araripe no mar. Aqui, ó. É uma pequena bacia, né? Que é a Chapada do Araripe. Então, essas três áreas que eu mostrei para vocês, a bacia do Paraná, bacia do Parnaíba e lá em cima a bacia do Amazonas, são as três bacias sedimentares paleozoicas do Brasil, né? São nelas que você pode encontrar onde são encontrados os maiores registros de fósseis. E os tipos de depósitos minerais associados a bacias sedimentares, né? Como, por exemplo, petróleo, gás. Por exemplo, na bacia do Paraná tem muita exploração de carvão, né? De carvão. Na bacia do Parnaíba a gente encontra a exploração de gipso, que eu mostrei para vocês lá, que é usado na produção de gesso, do calcário, enfim, rochas, sem falar no petróleo e gás, né? Que aí já tem as bacias costeiras também, que ficam distribuídas aqui ao longo da costa, toda a costa brasileira. E os terrenos que não são sedimentares, a gente chama de escudos cristalinos, que são essas zonas mais rosadas aqui. Aqui, lá em cima, aqui também. São os terrenos mais antigos que constituem o nosso continente. Então, essa zona aqui é chamada de escudo Brasil Central, lá em cima é chamado escudo das Romanas. Aqui é é a província Borborema, né? Aí aqui a gente tem o cinturão do Araguaia. Enfim, são regiões que possuem rochas ígneas e metamórficas que são muito mais antigas que essas sedimentares paleozoicas. Foram esses terrenos rosados aí, mais antigos, que eles passaram por subsidência, porque a subsidência é o afundamento do terreno, e aí as regiões mais altas sendo erodidas começaram a depositar nessas bacias, né? Formando, então imagine o material daqui dessas bacias, né? Sendo erodido e depositando aqui. Desses terrenos mais antigos, depositando aqui nas bacias sedimentares. Então é mais ou menos assim que vai sendo montado, né, o arcabouço geológico do Brasil. Aqui a gente tem mais alguns exemplares de minerais para mostrar para vocês. Temos aqui, ó, essa aqui é a calcedônia, que é uma variedade também microcristalina do quartzo, né? Aqui também é interessante mostrar a calcopirita, que ela é um minério de cobre. Eu acho que eu mostrei vários minérios lá fora para vocês, mas eu não mostrei a calcopirita, né? CuFS2, né? É um sulfeto de cobre, que é um minério de cobre que é explorado lá em Carajás, lá no Sossego, né? Os depósitos lá. Aqui estão mais alguns cristais de quartzo. Vejam aí, né? As faces cristalinas você consegue identificar, né? O sistema dele hexagonal com terminações piramidais. Aqui alguns exemplos de rochas intemperizadas, lateritizadas, né? Aqui tem isso aqui eu acho que é lá de Mosqueiro, né? Aqui um fóssil, né? De uma folha preservado também nessa rocha. Aqui uma auréola de intemperismo, né? Aqui no centro você tem uma rocha mais preservada e nas bordas, conforme a interação dela com a atmosfera, a hidrosfera, a biosfera, ela começa a se decompor, é o processo de intemperismo, né? E aí os minerais vão se transformando, esse mineral meio escuro se transformou nesse verde, esse aqui já se formou nesse acinzentado, esse se transforma nesse, e aí assim os minerais vão se decompondo até se transformarem em solo, né? Ou em sedimentos, né? O solo é produto da decomposição das rochas, né? A gente anda por aí, a gente pisa no solo. Ele é produto da decomposição das rochas que estão em profundidade.
e elas estão interagindo ali com a atmosfera, com a hidrosfera, estão sendo decompostas. Há casos em que não se forma solo. Por que não forma solo? Porque logo que a rocha ela é decomposta, ela é logo erodida. Aí forma sedimento, né? Aí o sedimento pode se acumular numa outra região e vir a formar rocha sedimentar, né? Aqui mais fósseis, né? Fósseis de troncos fósseis, troncos fossilizados. Aqui também outra auréola de alteração. Qual é o nome desse que eu esqueço? Esse aqui é um diabaso, a estrutura é chamada de esfoliação esferoidal. Porque o temperismo ele vai atacando a rocha, preferencialmente nos vértices, nas arestas, e aí por conta disso vai deixando ela arredondada. E aos poucos ela vai tendo essa escamação, né? Formando a esfoliação. Nessa parte aqui a gente tem alguns materiais arqueológicos, né? A geoarqueologia, né, é uma área da geologia que ela tem essa interface com a arqueologia. É o estudo desses artefatos arqueológicos, são diversas ferramentas, machadinhos, materiais de corte, etc., que eram utilizados por comunidades pré-históricas, eu acho que a maioria dessas eram indígenas, para seus utensílios, né? Como utensílios cotidianos aí. Eu tô aqui, só como é muita coisa, eu vou mostrando o principal, né? Mas se vocês quiserem verem outra coisa, quiserem perguntar, fiquem à vontade, né? Aqui a gente tem os materiais já beneficiados. A gente tem o carvão mineral, a gente tem o petróleo, a gente tem o mineral grafita, né, que é usado na fabricação do grafite. Cuidado, professor. Tem a alumina e o alumínio, que são os produtos, né, do beneficiamento da bauxita. Essas pelotas aqui também de fosfato, que são também produtos já do beneficiamento daquele fosfato de alumínio, crandallita, goiazita, que eu mostrei para vocês lá fora. É assim que é vendido, né, que é comercializado o fertilizante já. Né? E aí tem também essas pelotas de manganês, o ferro gusa, né, que já são produtos, né, da indústria do manganês e do ferro. O ferro, eu acho que eu não mostrei ainda para vocês o minério de ferro, né? Tá aqui atrás. Esse aqui é o principal produto de exportação do estado do Pará, né? É o minério de ferro de alto teor, praticamente constituído por 100% de hematita. Como? Ele por si só já é um óxido de ferro. A hematita é um óxido de ferro. Entendeu? Então, acho que em termos de importância econômica, de longe esse aqui é o mais importante para o estado do Pará, o minério de ferro. Ele também está intimamente relacionado com as formações ferríferas bandadas, que é esse aqui, que também é outra rocha típica lá do sul do Pará, da região de Carajás. Aqui está jaspilito por causa dessa cor avermelhada que é chamado jaspe, né? É um nome mais informal, jaspilito. Assim como lá em Minas Gerais eles chamam Itabirito, que ocorre muito no município de Itabira. Mas é a famosa formação ferrífera bandada, uma rocha sedimentar química. A gente falou de sedimentos, né, que se acumulam e formam rochas sedimentares. Essas são as clásticas. Essa aqui é a rocha sedimentar química, formada pela precipitação do ferro sob condições muito específicas lá no Arqueano, né? Durante o surgimento da vida, né? O surgimento a produção de moléculas de oxigênio individualizadas, né? No interior dos oceanos, que levou a esse processo de oxidação e formação desse minério aí.
dessa rocha que a partir dela é formado o minério de ferro, né? Eles têm relação genética aqui. Essa aqui a gente chama de protominério. A formação ferrífera bandada. E ela foi metamorfizada, né? Ela é metamorfizada. Veja o dobramento dela aqui todinho. Então era uma rocha sedimentar química formada por precipitação de óxido e hidróxido de ferro no fundo de oceano, intercalados com camadas de schist, que é uma sílica microcristalina. E depois foi dobrado. Essa rocha já é metamórfica, né? Então a hematita que se formou já se transformou em magnetita. Se tivesse um imã aqui, vocês iam sentir o magnetismo desse mineral. Aí também, depois do minério de ferro, vem logo em seguida, em termos de importância econômica, a bauxita também. Não são as rochas mais bonitas do nosso acervo, mas são as mais importantes. Aí fora isso, a gente tem o ouro, né? A gente tem o ouro. Essa fileira aqui, todas são rochas com ouro, né? Ouro no xisto, ouro no quartzo. Tem ouro de tolo, que é a pirita. Muita gente confunde esse aqui, ó. Uhum. Mas o brilho do ouro ele é muito mais intenso, nem se compara. Olha só a diferença, né? A calcopirita, também, que é um mineral de cobre. Tem também prata. Aqui o cobre nativo, ali a gente tem o cobre não mineral e aqui tem o cobre nativo, né? Ou seja, é um mineral que é composto só por cobre. E a prata nativa também. Tem algum lugar daqui? Não achei. Tá aqui, prata nativa. Ah, tem. Então, os minerais eles são agrupados de acordo com a composição química. Aí vai ter os silicatos, que são formados por silício e oxigênio. Vai ter os óxidos, os hidróxidos, os carbonatos, os fosfatos. E assim por diante. Os sulfetos, os sulfatos. E um dos grupos são os elementos nativos, que são aqueles minerais compostos só por um elemento. É o caso do cobre nativo, da prata nativa, é o caso do ouro. São só esses pontinhos escuros aí, mas ela geralmente ela é cinza escura. Eu não sei que era. Não, aí são cristalzinhos de hematita e uma outra rocha. Mas a cor ela pode variar em função de muita coisa, né? Por exemplo, aqui, ó, essas camadas aqui do itabirita, essas camadas rosadas, avermelhadas, é schist, que é um quartzo microcristalino misturado também com hematita muito fina. Aí fica essa cor avermelhada. Mas aqui o cristal de hematita, magnetita, ele já é cinza escuro. E assim vai variando, né? A cor ela não depende tanto da composição química. Ela depende da composição química, mas também depende muito da estrutura. Ela tem muita relação com aquela estrutura interna que eu mostrei para vocês lá. Por exemplo, a gente viu o mineral de cobre, a calcopirita, amarelado ali, né? Mineral de cobre, que a gente chama até de ouro de tolo. Mas ali vocês vão ver malaquita e azurita. A malaquita é verde, a azurita é azul. E são minerais de cobre também. Fóssil também de dinossauro, pegada de dinossauro. Aqui a gente também tem outra pegada de dinossauro. Eles são lá da Bacia do Parnaíba.
essa região de Ribeirão das Lajes, né, ela faz parte daquela área que eu mostrei como Bacia do Parnaíba. Foram coletados grandes trabalhos aí da geologia. Você viu lá de Alcântara. Possivelmente a pegada seja Do Carnotaurus. Fica à vontade, Paulo. Certo. A Aí aula tem é mais sua. algumas feições. Algumas feições fósseis, né? Isso aqui a gente chama de traço fóssil. Ou seja, você não tem o resto do organismo, mas você tem o vestígio da passagem dele por ali. É como a pegada do dinossauro. Você não tem o osso do dinossauro, mas você tem a evidência de que ele passou por ali. São chamados traços fósseis. Ou equinofósseis. E aqui a gente vai ver um pouco mais dessas variedades minerais. Aqui a maioria é carbonato e aletos, né? Os aletos são os sais. A lita, a silvinita. A lita é o NaCl, é o sal de cozinha. A silvinita é o KCl. Né? A silvinita é muito utilizada também na indústria do NPK, né? Por conta da sua composição. O adubo, né? Isso. Então aqui a gente já viu o NPK, a gente já viu aqui o fósforo, que está na candalita goiazita, e já viu o potássio, que está na silvinita. E o sal de cozinha é a lita. Aqui a gente tem cristais de calcita também. É a mesma calcita que está naquele calcário. Só que aqui a gente tem cristais maiores, lá no calcário são cristais finos. São muito finos. E também está na carapaças daquelas conchas, aqueles fósseis todos que a gente viu lá, são compostos por calcita. Então muitas vezes também os organismos vivos eles são constituídos por minerais. Né? Os nossos dentes, por exemplo, como constituídos pela fluorapatita, que é um fosfato também. Os nossos ossos também são constituídos por apatita, né? Que é um mineral. Aqui é a apatita. Esse mineral azul aqui é um mineral de fósforo, um fosfato. Certo? E aí cristais diversos de calcita, diversos átomos cristalinos, né? A forma como o mineral se apresenta macroscopicamente a gente chama de hábito cristalino. A gente vai ver até alguns exemplos aqui. Aqui que eu comentei com vocês, né? Malaquita e azurita, minerais de cobre. A azurita e a malaquita. Temos um meteorito também. Em termos de raridade, né, o meteorito é uma das rochas mais raras que a gente tem no nosso acervo. Então é uma rocha que veio de fora do nosso planeta, né? Caiu na superfície terrestre, né? E depois foi estudada e interpretou-se que de fato era um meteorito, né? Como é que chega a essa conclusão, você sabe dizer? Eu não sou a pessoa mais indicada para isso, nunca trabalhei com meteorito, mas existe um site que todos os meteoritos que são localizados e comprovados, eles vão para lá. Eu não sei qual é o site, mas é fácil de achar no Google. Pesquisou sobre meteoritos, O pessoal da UNB, né? O UNB vem tem logo esse site. Aí lá vem a lista de todos os meteoritos já catalogados no Brasil. Eles recebem sempre o nome do local onde foi localizado. Ibitinga fica ali no sudoeste do Pará. Não, no noroeste do Pará. E esse aqui é paraense? Esse aqui é do Pará. E aí sempre vem, nesse site, vem os estudos, vem mostrando os artigos, as publicações. Esse aqui, na ficha dele ali, tem uma publicação mostrando toda a caracterização química, mineralógica. Né? Aqui, se você for ver, você vai ver aqui ó, a Constituição, ó,
olivina, ortoperoxênio, camacita, taenita, plecita, troilita, cromo de opsídio, plagioclásio, cromita, magnesita, limonita, enfim, muitos desses minerais, alguns eu nem conheço justamente por serem raros. Talvez essa própria composição mineralógica já reflita essa condição, né, de material extraterrestre. Mas eu não conheço muito sobre esse tema. Por que essa terminação está É convenção mesmo, internacional, né? Os minerais normalmente eles recebem o nome desse sufixo it, que aí quando traduz para português fica ita. Muito mineral, uma forma até interessante de saber se é mineral ou rocha é ver se termina com it ou ita. Ita ou ito. A maioria das rochas são com ito. É granito, pegmatito, arenito, argilito. E os minerais não, é hematita, goetita, rubinita. Mas também isso não é regra, não. Por exemplo, a bauxita é uma rocha. As maquetes. Os basaltos nem tem ito no final, nem ita, nem nada. Tem outros minerais, também como o quartzo, também não. Os nomes dos minerais eles podem ter relação com os descobridores das primeiras espécies, pode ter relação com a localidade, pode ter relação com alguma propriedade física do mineral, pode ter relação com a constituição química, por exemplo, a azurita, é por conta da cor. Aí tem outras que já são por conta da localidade, assim por diante, né? Bem algum fato movimentado, histórico também relacionado ao mineral. Muitos minerais eles guardam também esse aspecto histórico, né? Que eram utilizados por impérios antigos, reis, Já. Pode ser, a gente está finalizando já. Às vezes motivos de guerra, né? Então os minerais, muitas vezes eles têm esse fato histórico relacionado, às vezes acaba entrando no nome do mineral. Isso aqui são o quê? Isso aqui são esculturas, não diria nem escultura, né? Artesanato feito aqui em pedra-sabão. Pedra-sabão é um nome popular que se dá pro talco xisto, né? O talco xisto é uma das rochas que ela tem dureza mais baixa devido a ser construída por esse mineral, que é o talco. Ele tem a dureza muito baixa. E, portanto, facilita a lapidação, facilita o corte. Então, muitas estátuas, muitas feições, esse artesanato são feitos, principalmente lá na região de Minas Gerais, que tem muito essa rocha. Se faz muito, né? Aqui em Pará a gente usa muito também a jarina, né? E a jarina não é um mineral, na verdade é um semente vegetal, né? Aquele da segunda prateleira ali. É o número 1. Isso. Exatamente. Mole. Então a jarina são essas sementes aqui, né? E eu acho que até nesse ouriço aqui que ela fica, mas não tenho certeza. Então são essas sementes que elas são conhecidas como marfim da Amazônia, devido à semelhança com marfim, e que são utilizadas para joias, artesanatos, a maioria joias e gemas. Essas aqui são as gemas minerais mesmo. Alpala, aqui a gente tem alpala lapidada, aqui a gente tem a listado dele. Alpala em arenito. Opala e aqui está o arenito, né? Olha, a famosa ametista. Qual é a diferença da ametista que tem valor comercial e da ametista que é mais para valor ornamental? A ametista ela é considerada como uma gema de mais baixo valor. Então,
A maioria das ametistas ela vai ter baixo valor, devido ao quesito da raridade. Ela é uma variedade lilás do quartzo, que é um mineral muito comum na crosta terrestre. Maravilha. Então, consequentemente, ela acaba não tendo esse valor por conta da raridade. E é um dos quesitos que influenciam no preço, né, dos minerais. Eu até acabei nem falando daquela deusa de ametista ali enorme, que veio lá do Rio Grande do Sul, que é um estado que é o produtor de ametista do Brasil. O Pará tem alguns garimpos no sul do Pará, mas é muito artesanal, é muito pouco, né? Não é muito a nossa vocação. Não é muita vocação do estado do Pará, essa é a parte de gemas. O que tem é muito artesanal, né? Tem mineral de praia Da Serra Pelada, eu acho que o O ouro, né? eu acho que aquelas de ouro ali, alguma deve ser da Serra Pelada. Com certeza, não é de lá. Se não é de lá, é próximo. Maravilha. Então fiquem à vontade para continuar visitando, né? Obrigado. Eu vou dar Outra turma conhece ali, vocês podem fotografar, só não façam barulho que eu precisava fazer. E não saiam antes de assinar também o nosso visitas, tá? certo. E também antes de tirar uma foto geral, que Ah, eu sempre tiro uma sim. foto geral. Verdade. A gente está ao vivo. Vou te marcar aí também no Facebook. Tá, pode marcar. Tá? Beleza. A gente agradece muito. O Pablo é um parceirão do campus de Ananindeua, do curso de Geografia. Já é a segunda visita que a gente faz. Te agradece muito a tua gentileza. O professor Marcondes, que é um entusiasta da geologia, um profissional extraordinário, com grande produção, um dos grandes cientistas que nós temos, não só na UFPA, mas na Amazônia, não é isso, Pablo? É isso mesmo, e fiquem à vontade para voltar quando quiserem. O nosso espaço aqui fica aberto de segunda a sexta, de 8 até meio-dia, depois 14 às 17 horas, então fiquem à vontade para visitas individuais e também, se quiserem fazer uma visita coletiva, é só enviar um e-mail para marcondeslc@gmail.com ou pablo com 2 L's santos@hotmail.com. Aí informa o número de visitantes, qual é a instituição, qual a proposta da visita, sugere data e horário e depois a gente confirma. Beleza. Não tem muita burocracia. Obrigadão, Pablo. Então fica a dica para você que é professor da educação básica, pode vir. O Museu da UFPA, o Museu da Geologia do Instituto de Geociências da UFPA, não é só para quem está na graduação ou na pós-graduação. Ele é aberto ao público desde que agendamento prévio, não é isso, Pablo? Exatamente. Então, Agendando previamente, a gente está aqui para receber. tá. Obrigado mais uma vez. Eu só vou dar uma panorâmica geral para vocês terem uma ideia melhor. Valeu, Tá Pablão. certo. Vou te marcar aí, mano, velho. Obrigado aí, velho. Então vamos dar uma panorâmica. Museu de Geociências, Museu da Geologia, UFPA, campus do Guamá e a turma de Geografia do campus de Ananindeua fazendo uma visita aqui a esse importante museu da Universidade Federal do Pará, no qual a gente tem muito orgulho. Aqui a parte dos fósseis, como já foi informado para vocês, a gente pode ver alguns fósseis muito bom. Para quem gosta, venham que você vai amar, você vai gostar muito, cara. Tudo de bom. Era isso que eu queria que vocês fizessem. Ótimo. Essa era de produção. Tá lá.
carinha aqui de poucos amigos. Essa aqui que me cansou. Lembra do nosso trabalho, tá igual. Eu vou levar lá pro distrito terça-feira. 40 horas, muito limpo. Isso aqui que é pra vocês fazerem, garante? Pessoal de Parintins. O que seria esse material, professor? Esse é gesso, né? Gesso, né? América do Sul, América do Norte, dorsal atlântica ou dorsal meso-oceânica, África e a Europa. Esse aqui chegou quase um choque. Que tal, tá gostando? Ai, eu amei. Toda essa parte aqui. Tô apaixonada por esse museu. Tudo de bom. Recomendo a visita. É muito bacana. Interessante. Olha só que fácil de construção desse veículo. Ele é bem prismático, muito perfeito. Ele é formado daquela forma, não foi interferência humana, ele foi mesmo para baixo. Então foi um efeito muito lento para ele crescer. Que tal? Tá gostando da visita aí? Essa máquina Conhecendo. O que mais chamou a atenção aí? Mais chamou atenção? Foi a Bora lá, Petróleo. bora lá. Bora lá, o que foi? Cadê? Cláudio tá meio perdido. Fala aí, Cláudio, deixa eu só. no Niobe aqui, ó. Você falou na sala de aula. Niobe. Ele falou que tinha petróleo. Ele falou das ferramentas. Petróleo no vidrinho. Isso. Como a gente está tão perto da riqueza e não vai poder percebe. pegar, né? Mas bem ali tem uma esmeralda. Beleza. Maravilha. Cadê o Stefferson que ele quer Ali, fazer? ó. Stefferson, já que você quer porque quer fazer, vamos lá. Esse aqui é o Stefferson, do aluno do curso de Geografia, UFPA 2017 ou 2018? 18. 2018, ele tá louco para dar um alô. Fala lá, Stefferson, o que mais te chamou a atenção aqui no Oi, museu? gente, tudo bom? Ó, também me chamou mais a atenção o petróleo, que tipo, eu tinha muita curiosidade sobre as jazidas que tem aqui no Pará. Também gostei muito das pedras lapidadas. Gostei também da pirita. Que mais? Os fósseis também. É tudo bem interessante. É super, tipo, é meio que soma a disciplina. Tipo, uma aula prática assim de ver realmente o que tu tá estudando é bem legal. Beleza, obrigadão aí. Valeu, Stefferson. Vamos lá, mostrar mais que mais a galera pra gente encerrar. Ela pode acontecer nos variados tipos de rocha. Os minerais, assim, apenas os que são produtos de alteração, que são chamados de minerais secundários, que eles já não ocorrem em todos. Mas esses minerais primários, a maioria primária, eles ocorrem em todos os tipos de rocha. Você é aluna da geologia, né? Sim. Você é do PET. Sou aluna do PET. Não, sou aluna da geologia, faço parte do programa PET. E eu tô no 5º semestre agora, de geologia. Vamos explicar para quem não conhece o que é PET. Bom, PET
Ele é o Programa de Educação Tutorial. Aí daí a sigla PET. E o PET, ele trabalha com os 3 viés, assim, que são os pilares, digamos, da universidade, que é ensino, extensão E a pesquisa. Então tem essas 3 no PET. A gente pode exercer tanto o ensino como a extensão, que é uma coisa que a gente está exercendo agora nesse momento, e a pesquisa científica, a publicação de trabalhos, artigos, trabalhar em laboratório e tudo mais. Me diz uma coisa, por que você escolheu geologia? O que te encantou? Olha, geologia é uma história um pouquinho longa, porque eu comecei a estudar no IFPA, eu fazia o curso de mineração lá. E lá eu tive o primeiro contato com geologia, no curso de mineração. A primeira matéria do curso que a gente utilizou que tinha geologia foi geologia geral. E daí mineralogia, petrografia e tudo mais. E isso me encantou com o curso, apesar de no curso de mineração não ser só geologia. Tinha a parte de engenharia de minas, engenharia química, porém a parte da geologia foi a parte assim que eu mais gostei. Mas você formou lá? Formei, aí depois que eu formei lá, eu prestei vestibular para geologia e passei. É muito difícil estudar geologia, o pessoal fala que é um curso bem puxado, hard, né? É puxado. Primeiro é integral, né? Apesar de nossos semestres variarem, a gente tem uma carga horária de laboratório e de aula para cumprir, que é bem grande. E para a gente entender todo esse vasto mundo das rochas e tudo mais, formação da terra, que é tudo isso que o geólogo estuda, tem que estudar bastante, tem que praticamente viver aqui nessa universidade. E que mais estuda? O que é preciso para o aluno que escolhe geologia? Ele tem que gostar de que matérias? Olha, História? Geologia, olha, história não. Geologia, ela é basicamente aplicada, uma ciência aplicada que utiliza de fundamentos químicos, físicos, matemáticos, biológicos também, que tem a parte dos fósseis e tudo mais. Então, por isso ela é um pouco complicada, difícil, porque tem muitas áreas, principalmente química. Química, a gente vê muita coisa de química, fora de ciências da terra em geral, né? Então, se a pessoa não gostar de química, geologia não é o curso principal, né? Quais são as principais áreas da geologia aí? De aplicação. O cara que entra na geologia, quais são as principais áreas que ele escolhe? Petrografia, o que é? Estrutural? Ah, sim. A gente pode, depois de um tempo, né? Tem gente que gosta mais da parte de petrologia sedimentar, vai para a área de sedimentar, petrologia ígnea, metamórfica, ou estrutural também. Depende, depois de uns anos, né, do curso, a pessoa vai sentindo afinidade por uma das áreas, ou vai para alguma área que seja, sei lá, economicamente melhor, basicamente isso. Ok, obrigado. Qual é o seu nome, Linda? Sandy, Camila Sandy. Camila Mas Sandy. No Facebook tá assim? No Facebook tá Camila Quadros, Então eu vou te marcar mas lá. tá entre parênteses Sandy lá. Obrigado, Camila. Tá bom, Beijão. muito Tá? obrigada. Nossa bateria está acabando, né? A gente vai encerrar, dar uma carga, depois a gente volta da Universidade Federal do Pará, campus do Guamá, Museu de Geologia. Valeu, meu príncipe. Visita lá o canal do professor Enilson, que agora é Fala Meu Príncipe. Dá uma curtida, marca o sininho, que a gente vai postar esse vídeo também lá. Valeu, abraço, fica com Deus. Bom fim de semana.